Pessoal, só para vocês entenderem de uma vez por toda um resumo até bem grosseiro, mas só para dar um panorama geral de algumas questões mais básicas, que se você ainda não entendeu pelo menos um grande resumão, talvez você tenha a sua chance aqui agora de fazer um apanhado disso. Existe uma coisa chamada racionalismo, que junto ali com os iluministas, né? Então, iluminismo, utilitarismo, são todas ideologias não, ideias filosóficas que acabaram se desdobrando em ideologias. Então você tem aqui com Descartes, você tem um apelo à ciência, ao cartesianismo, ideias mais voltadas com a razão. O racionalismo ele data até bem anterior a isso, 1 ou 2 séculos antes de Cristo, né? Aqui nós estamos falando do surgimento da religião um pouco depois, religião cristã. Então aqui é anterior, tá? Antes de Cristo. Uma ideia de transcendental, que é a ideia de que existe alguma coisa além do mundo material, uma cosmovisão, algo que está muito acima. Mas nesse período aqui do século XVII, aqui tem um vácuo na filosofia muito grande de um desenvolvimento mais lento. Você vai falar de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Santo Anselmo, de Pseudo Dionísio. São filósofos que, alguns mais conhecidos do que outros, ficaram muito mais nessa questão do transcendental, da religião. Mas aí vem a ideia de racionalismo. Esses caras aqui, entre século XVII e XVIII, certo? Esses caras foram desenvolvendo ideias que se desdobraram em coisas que hoje são bastante nefastas. Nós podemos colocar em algum lugar aqui a Revolução Industrial, que acaba fomentando um pouco isso. E aí, até que a gente chegou aqui, lá para 1700 e pouco, ali com os iluministas, né, a Revolução Francesa. Todos esses caras eles têm uma essência. Então, mesmo que você tenha dúvida quanto a esses conceitos filosóficos, né, do utilitarismo, por exemplo, que os fins justificam os meios, mas é óbvio que eu sempre falo o que eu vou dizer agora, que sempre nessa frase, o cara que está fazendo as políticas devastadoras em nome de um suposto bem maior, nunca são eles que se ferram. Então, os fins justificam os meios, mas esses que se ferram no meio para chegar a esse suposto fim, que é uma utopia, nunca são eles que se ferram, sempre é o povo, né? Mas eles dizem que estão trabalhando em nome do povo. Aí é que você tem o relativismo, que é difícil até de datar exatamente quando surge, que é essa ideia de que tudo é e não é ao mesmo tempo. Então o cara mistura alhos com bugalhos, a realidade não é o que você pensa, e claro, sempre quando tudo desfavorece, nunca quando é uma ideia que não tem apelo para eles. E aqui, século XIX, XVIII para o XIX, vão surgindo ideias como o socialismo, que se desemboca no comunismo, que para mim é só uma variação mais ditatorial, mais voltada para questões aqui é mais social e aqui é mais político, mas para mim pouco importa essas diferenças. Tem muita gente que debate sobre isso. Eu acho que é uma filigrana que, no fim, é tudo a mesma porcaria. E você tem aqui o materialismo, que surge com Hegel e depois acaba influenciando Marx e Engels, que são os dois ali que fazem o Manifesto Comunista, que tratam isso com certo dogmatismo, ou seja, na verdade, são ideias materialistas tratadas como se fosse religião. E aí, meu caro, se é uma religião materialista, é uma religião falsa, né? Nós vamos falar aqui de positivismo, de Comte. São os caras que vão desenvolvendo idealismos, né, de todos os tipos, que desembocam sempre na mesma coisa. E aí eu quero que vou fazer uma listinha rápida aqui, que você entenda de uma vez por todas que todos esses caras aqui que desenvolveram ideias racionalistas, materialistas, científicas, dogmatismo, tudo voltado para criar uma religião da matéria, em que o homem é destituído da sua transcendentalidade, ele acaba abandonando
e acredita que somente aquilo que é palpável, visível, que é material, é que é verdadeiro. E aí nós vamos partir para essa lista que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Espero que, que mesmo estando em lápis você consiga entender e enxergar aí bem, ok? Basicamente nós estamos aqui tendo uma política progressista. Na minha opinião, o progressismo é o ponto-chave de tudo isso aqui, ó, de tudo isso que eu falei, porque no progressismo você vai encontrar, independente se o cara é socialista, comunista, materialista, se bem que para mim acaba sendo tudo a mesma coisa, só que com dosagens diferentes e enfoques diferentes. E todos esses caras aqui vão sempre estar incutindo na cabeça das pessoas uma insatisfação, seja colocando ricos contra pobres, né, seja negros contra brancos, mulheres contra homens, gaysismo, identitarismo, tudo isso porque, ao dividir a população em células, eles acabam não só obtendo a atenção desses grupos, como também dividindo-os a ponto de que seja mais fácil de dominá-los. Então, todos eles aqui, voltado para essa mentalidade progressista, têm uma vontade mais exacerbada de ser Deus. Talvez todo homem tenha essa vontade de ser Deus, mas nada mais demoníaco do que você cair nessa tentação de você querer ser o Deus. E aí vai se desdobrando nessas ideologias nefastas que só destroem as pessoas, tudo em nome ou supostamente em nome de alguma coisa maior. Mas no fundo todos eles querem o quê? Tomada de poder. Né, tomada de poder, meio que minando as pessoas, destruindo a sua capacidade de benevolência, de altruísmo e incentivando a inveja, a mágoa, como uma política da inveja, uma política da mágoa, uma incapacidade pelo trabalho desses caras. O trabalho desses caras é causar conflito, desordem, sempre supostamente em nome de algo maior. Eles acreditam no que eu chamo de fascismo científico, onde tudo que não é comprovado cientificamente, ou eles até mentem de maneira assim muito descarada, colocando um método científico e chamando aquilo de ciência. Então você contar a história por meio de um método científico, uma metodologia científica é uma coisa. Se aquilo é verdade ou não, se o cara pensou só o que interessava, aí é outra coisa. Isso de fato acontece com regularidade. É um fanatismo, um incentivo a um fanatismo, né? Então todos esses caras tratam tudo isso aqui como se fosse uma religião, né? Um certo racionalismo religioso, que para mim é uma contradição entre termos aqui, porque a religião ela não precisa necessariamente, ou um transcendental, ter uma explicação. É possível ter, sim, existem bons filósofos que conseguem ter bons argumentos, mas para mim isso aqui pode ser desprendido e fica ali uma crença de que o que não é explicado não existe, ou não. Então, assim, é uma certa ideologia, né, um certo endeusamento aqui, né, voltado para o racionalismo ou algo parecido, vai. Materialismo da religião, materialismo é a religião do ateu. Então, o ateu é aquele cara que, como só acredita na matéria, ele trata as coisas como se fossem Deus e aí ele nega a Deus. Indiretamente é isso. Revolução pela violência ou ideologia, ou os dois. Esses caras estão sempre dispostos a isso. Para concluir aqui, o feminismo já coloquei lá em cima, é só um apanhado de que todas essas ideologias elas têm um comportamento revolucionário em comum. Todos são progressismo como ferramenta de comportamento para colocar esses caras no poder. Eles acham que simplesmente eles podem apagar, que o ser humano não precisa ter consciência, que negam até, é engraçado isso, que eles negam, são tão relativistas que eles negam a ciência quando se trata de alguma ideologia que eles defendem, como o caso da biologia. Agora não existe mais homem e mulher, agora é uma construção, tudo é uma construção, nada é real, a não ser que interesse a eles, caso contrário. Então ficou aqui uma tentativa, pelo menos de um resumo, para que você, de repente, possa pensar um pouco mais nessa, vamos dizer assim, no caminhar dessas coisas que foram levando a humanidade para um caminho bastante complicado, para ser bem discreto, porque se for falar a verdade mesmo, esses caras acabam abraçando o demônio achando que está abraçando Jesus. Um grande abraço, obrigado por sua atenção, até mais.